Qual é a senha? Bem-vindo à Sociedade Paranormal. As portas da Sociedade Paranormal foram abertas. Bem-vindos! Agora você faz parte deste clã em busca de respostas para os mistérios da nossa raça. Eu sou o Bruno, seu anfitrião, e toda semana vou estar com um convidado mais que especial aqui do meu lado. E por falar em especial, já deu o seu like lá no nosso Instagram? Já seguiu a página do Sócio Paranormal? Não? Tá perdendo tempo, lá tem muita coisa legal para você, muita matéria, muita pesquisa, convidados, stories e reels incrível. Então, por favor, corre lá que vocês vão adorar e já divulga para todo mundo. Tá aqui no Spotify, não deixa de dar as suas 5 estrelas, ativar o sininho e enviar para todo mundo, porque hoje a conversa vai ser incrível com ele, Pai Wagner, criador do Centro Escola Iniciática de Umbanda Lar de Luz. Está aqui do meu lado. Boa noite, Wagner, tudo bem? Boa noite, Bruno, tudo ótimo, e você? Primeiramente, bem-vindo ao Sociedade Paranormal. A gente está muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Gratidão. E assim, eu queria entender, Wagner, como surgiu o projeto, né, o Lar de Luz. Então, o Lar de Luz é o meu preto velho, que é um mentor espiritual. Em desdobramento, ele me levou até uma colônia espiritual, um lugar no plano astral, né, onde estão concentrados ali um grupo de trabalhadores espirituais, e começou a me mostrar todo aquele local, uma região do astral. E depois que eu voltei, né, desse transe, ele pediu para que eu anotasse tudo que estava ali, tudo que estava descrito ali. E eu simplesmente anotei. E aí depois ele me mostrou que dentro desse trabalho, de tudo que ele me mostrou, eu poderia desenvolver um trabalho terapêutico com a energia dos orixás, dos elementais da natureza, e também com a energia desses trabalhadores, essas falanges espirituais. A gente chama de falanges os grupos espirituais, né, dentro da Umbanda, de entidades de luz que trabalham na Umbanda. Desenvolver um processo terapêutico que une aí todos os conhecimentos que eu tinha a respeito das terapias holísticas e também da espiritualidade. E aí foi onde eu criei uma mesa radiônica, a primeira mesa, né, que trabalha com a energia dos orixás. Então, ali eu conheci a colônia Lar de Luz, e depois eu entendi que o reflexo, né, material ali dessa colônia espiritual era a criação da nossa casa de axé aqui, o nosso Centro Escola Iniciática Umbandista Lar de Luz, onde a gente é focado no desenvolvimento mediúnico, espiritual das pessoas, na melhora, né, como ser humano, porque na realidade, como eu sempre digo, não existe religião certa para você é aquela que te torna um ser humano melhor. Então nós somos muito focados nesse desenvolvimento pessoal, mediúnico, mas também no estudo, né? Porque eu acredito que faz muito parte disso, você entender o que você está fazendo, não simplesmente fazer o que está sendo dito, ordenado ou orientado, mas você entender. Eu sou muito curioso por natureza. Se você disser para mim, acenda uma vela, faça uma coisa, faça uma prece assim, eu vou querer entender o porquê, o que está por trás daquilo, né? Isso já me rendeu muito aí nas religiões que eu passei, por conta dessa curiosidade. Então a gente foca muito nessa parte do estudo, das pessoas terem um entendimento espiritual e também o desenvolvimento mediúnico aí dos seus dons e talentos espirituais. A sua casa, né, o centro, ele é físico, né? Ele tem um local físico onde você recebe as pessoas. Sim, nós temos um local físico onde nós recebemos as pessoas. Inclusive a gente começou com atendimento aqui só com o mentor, com o preto velho. A casa é pequena, então a gente controla o número de pessoas para o atendimento. Então são 7 pessoas por vez. Hoje a gente está recebendo uma média de 45 pessoas para os atendimentos. É totalmente gratuito, né? Então as pessoas vêm. Eu sempre costumo dar uma palestra antes, falar um pouquinho sobre o trabalho que nós vamos desenvolver,
porque é importante não só para os trabalhadores da casa, mas para aqueles que vêm para o atendimento também entender um pouco do funcionamento, né, de como funcionam esses processos espirituais. E aí depois tem o atendimento, que são os passes energéticos, as limpezas e as consultas com as entidades. Então nós temos os médiuns que fazem parte aqui do corpo da casa, que recebem aí a canalização, recebem as entidades para fazer esse atendimento. A casa fica em qual estado? Nós estamos no estado de São Paulo, na capital de São Paulo, na Zona Sul. Então, nós abrimos a casa aqui, o primeiro atendimento foi aqui, mas nós temos projetos para expandir aí para outros lugares também futuramente. E aí, automaticamente, o seu Instagram é um anexo para as pessoas do Brasil inteiro ter acesso, né, ao desenvolvimento da sua casa, ter acesso a você, aos seus ensinamentos. Muito legal. Eu queria entender quem é o Wagner. O Wagner é um ser humano comum, como qualquer outro. Como eu sempre digo, médiums todos nós somos, né? A pessoa fala, ele é médium, aquele é médium, todos nós somos médiums. Médium é um mediador entre dois planos. E como nós somos seres espirituais, numa vivência aqui nesse corpo material, nessa jornada material de aprendizado, então nós somos seres multidimensionais, espirituais e materiais. Nosso corpo físico nada mais é do que uma manifestação mais material, né, mais densa do nosso próprio espírito. Então nós vivemos em muitas dimensões ao mesmo tempo. Todos somos médiums, fazemos essa mediação entre os dois planos. Mas algumas pessoas têm uma mediunidade mais ostensiva, tem uma sensibilidade maior e desperta alguns dons espirituais. A vidência, que é a capacidade de ver os espíritos, a clareaudiência, de ouvir também os espíritos. E existem outros dons espirituais, como a canalização, a psicografia, a incorporação. E eu, desde muito cedo, eu tenho esse contato com o plano espiritual. Então, memória que eu tenho, a partir de 4 anos de idade, eu já brincava com alguns coleguinhas, né, que a gente chama de amigos imaginários, e eu brincava com esses coleguinhas aí, e conforme eu fui crescendo, eu percebi que as pessoas não viam aquele ser, aquela pessoa com quem eu estava conversando. Isso começou a me assustar um pouco. Então, com o passar do tempo, fui crescendo, quis fugir disso de todas as formas. E aí, como a religião afro-brasileira, principalmente, onde existe uma maior manifestação desses dons mediúnicos, ela é muito demonizada, vamos dizer assim, pela sociedade, principalmente no Brasil. E aí eu busquei refúgio dentro de uma igreja para poder me libertar daquilo que eu queria tirar aquilo de mim. Só que quanto mais eu rezava, orava na igreja, jejuava, quanto mais eu lia os textos bíblicos, mais abria esse campo. Então eu comecei a ter mais contato ainda com o plano espiritual. E isso te causava alguma certa confusão, assim, ou não? Tipo, você está buscando uma resposta e não tinha. Isso te dava uma certa confusão nesse período? Bastante. Mesmo porque as coisas do plano espiritual, as coisas espirituais, elas não conseguem ser totalmente explicadas, né? A nossa consciência aqui humana, ela não está preparada ainda para receber, para descortinar todos os mistérios espirituais. E eu sempre fui muito questionador. Então, algumas religiões, elas limitam muito o conhecimento, né? Como eu disse a princípio, elas dizem, você tem que fazer isso porque é assim. E eu sempre fui curioso, então eu queria saber, mas por que é assim? Por que é desse jeito? Por que acontece, né? E não tinha as respostas. E foi por isso que eu fui buscando outros meios e outros caminhos dentro de religiões, dentro de filosofias espirituais, para poder ter um entendimento daquilo que acontecia comigo. Porque cada um dava uma explicação diferente. Então uns diziam, isso é esquizofrenia, é problema psicológico. Não, isso é da imaginação. Isso é uma perturbação espiritual. Isso são demônios. Então cada um tinha uma explicação diferente para isso, né? Então causa um pouco de confusão. E eu até vejo muitas pessoas, né? Eu ainda falo que o lugar que você encontra mais médiums com mediunidade ostensiva são os hospitais psiquiátricos, porque a ciência não consegue explicar isso,
e aí acaba diagnosticando como algum problema psiquiátrico, psicológico, né? Você passou por algumas religiões em busca de chegar a uma resposta. E como que foi a sua chegada na Umbanda? Como que você conheceu? Como que você chegou até a Umbanda? Então, a minha mãe, ela tem formação católica, sempre foi muito católica, e ela teve uma passagem dentro da Umbanda, também com uma mediunidade muito ostensiva, mas infelizmente pouco estudo, pouca informação, e ela acabou se frustrando com a religião. Trabalhava muito, fazia muito, recebia pouco, não tinha entendimento, e foi muito complicado para ela. E eu tive o primeiro contato com a Umbanda logo na infância, né? Só que minha mãe tinha muito medo, então apesar dela estar ali dentro da religião, como ela via muita coisa, ela sempre quis brecar para que eu não avançasse dentro desse processo. E aí, na adolescência, eu comecei a buscar algum meio para poder bloquear, bloquear esses acessos, esses canais. E foi dentro da igreja evangélica que eu encontrei, então, uma doutrina que combatia isso, que dizia que isso tinha que ser retirado. Então eu fui para a igreja evangélica, participei 9 anos, tive cargo dentro da igreja. E eu sempre costumo dizer, se você é médium, se você tem um dom espiritual, independente da religião que você for, você vai desenvolver os dons dentro daquele sistema de doutrina, dentro daquele sistema dogmático. Então, eu acabei desenvolvendo os dons espirituais, a mediunidade, dentro daquele sistema. Então, tinha muitas revelações, o que chamam de profecias, o falar em línguas estranhas, né? Então, passava muitas mensagens espirituais. Acabei sendo muito visto, ganhando muita visibilidade dentro da igreja por conta disso. Mas eu tinha muitos questionamentos, viu, Bruno? Muitos questionamentos. Eu não entendia. E eu questionava como pode um Deus de misericórdia e de amor dizer para que o seu povo, na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, entrasse numa cidade e matasse mulheres, crianças de colo, animais, e pegasse só os despojos, e às vezes nem os despojos. Então eu não entendia algumas coisas que estavam ali. Quando eu questionava, os líderes, eles diziam, questionador é o diabo. Está questionando demais. É assim porque Deus é assim e acabou. Só que para mim esse porque sim e sim não é resposta, né? Então sempre questionava muito mais. E aí a partir do momento que eu comecei a desenvolver mais ainda e buscar mais respostas, eu era proibido de ler qualquer tipo de livro que não fosse a Bíblia. Então eu lia a Bíblia de capa a capa 3 vezes. Não podia ter televisão, computador, celular. Nenhum tipo de acesso à informação, não podia estudar também, faculdade, nenhum outro tipo de curso. O único estudo que a gente podia fazer era da Bíblia e com a interpretação do líder religioso daquela igreja. E aí eu não encontrava as respostas que eu precisava, então eu comecei escondido, a buscar informação em outros livros apócrifos, comecei a estudar um pouco de antropologia, de história, fui estudando os concílios, fui vendo que não era bem assim. Daí eu saí da igreja buscando respostas e busquei uma casa espiritual, mas eu buscava alguma coisa na linha do kardecismo. E eu tinha uma empresa na época, uma funcionária minha falou, olha, tem uma casa aqui, ela é Umbanda. Eu falei, eu conheço mais ou menos a Umbanda, mas vamos lá. E aí eu fui na Umbanda, onde eu retomei esse contato ali na assistência, passando com as entidades, com os guias, foram me auxiliando, me orientando ali. E eu lembro que uma entidade falou para mim, olha, você tem um trabalho espiritual assim, desse jeito aqui. Eu falava, jamais que eu vou trabalhar com isso. Enfim, da Umbanda eu acabei indo para o kardecismo, estudei também toda a doutrina Kardec. E aí depois eu acabei indo para o candomblé, fiz todos os rituais, toda a passagem dentro do candomblé, toda a iniciação. No candomblé, depois que eu fiz a iniciação, eu ainda não encontrava respostas, então eu comecei a estudar teosofia, eu comecei a estudar muitos livros espiritualistas, outras doutrinas, outras religiões aí pelo mundo, e por fim, eu acabei me identificando mais com a Umbanda, porque a Umbanda ela é uma religião, Bruno, universalista.
Então ela une elementos de várias religiões, de várias filosofias espirituais dentro de uma única religião. Ela acolhe a todos, né? Então acabei me identificando mais com a Umbanda. E aí eu retornei, fiquei um tempo sem ir a lugar, aliás, visitando casas, né? Até que, em desdobramento, o meu preto velho começou a vir, que é o meu mentor principal, começou a vir trazer as informações, e aí a gente fez a abertura da Casa de Axé, que é Lar de Luz. A gente sabe que é um conceito muito profundo, mas assim, para quem não conhece, para quem não sabe, a gente confunde, muitas pessoas têm muito isso de confundir as duas, a Umbanda e o Candomblé. As Sim. duas são diferentes, né? Qual a diferença da Umbanda para o Candomblé? Então, a Umbanda e Candomblé são religiões de matriz africana. Porém, o Candomblé, eu posso dizer que, na realidade, Umbanda e Candomblé são religiões brasileiras, são afro-brasileiras. Se você vai estudar o culto de nação na África, é completamente diferente do Candomblé aqui no Brasil, né? No triste episódio da escravidão, quando vieram, né, os nossos irmãos aí, os nossos ancestrais, e foram escravizados no Brasil, não foi retirado lá da África os babalaôs, os babalorixás, né, aqueles que realmente detinham conhecimento, eram participantes dos cultos de nação da África que vieram para cá, e vieram de várias regiões diferentes. E aí eles se juntaram aqui e acabaram criando uma religião que é o Candomblé. Dentro do Candomblé, então, se cultua especificamente os orixás, que são as forças da natureza. Incorporação de entidades dentro do Candomblé seria somente os erês. Os erês são espíritos encantados que nunca tiveram encarnação humana, e eles são seres que são mensageiros dos orixás. Isso é a cultura do Candomblé. Aqui no Brasil, então, foi fundada a Umbanda. A Umbanda, na verdade, por Zélio de Moraes, que era espírita, um médium também, e ele começou a receber entidades, por exemplo, de caboclos índios, né? O caboclo é uma miscigenação aí do branco com o índio, então, de caboclos, de pretos velhos, e no espiritismo na época, nenhum espírito que não fosse de um homem branco ou de uma mulher branca, que fosse realmente, tivesse um estudo, um grau de estudo muito grande, não poderia se manifestar. Então eles não aceitavam as manifestações espirituais, por exemplo, de um preto velho, né, ou de um caboclo, de um índio. E Zélio de Moraes, ele fundou essa religião da Umbanda, onde poderia se manifestar ali todas as entidades, porque todas elas têm algo de bom para contribuir. Então é fazer o bem sem olhar a quem e abrir realmente o espaço para todos. E aí foi fundada a Umbanda. Elas são religiões afro-brasileiras com fundamentos diferentes, porque dentro da Umbanda também se cultuam os orixás, as forças da natureza, mas também existe a manifestação das entidades espirituais, como caboclos, boiadeiros, pretos velhos, marinheiros, exus, pombagiras, né? E outras linhas também que se manifestam aí dentro da Umbanda. Isso é Umbanda pura, tá? Dentro do Candomblé, hoje está muito misturado, na verdade, mas dentro do Candomblé só se manifestam os orixás e também os erês, que são os mensageiros dos orixás, que se apresentam numa roupagem de criança. Agora, dentro da Umbanda tem uma manifestação maior de outras linhas de entidades espirituais que vêm trabalhar ali. Por que os médiums, as pessoas, quando têm uma mediunidade um pouco mais forte, relata essa dúvida, relata essa busca? O Lucas esteve aqui relatando que teve que passar por várias religiões e em busca de respostas. A Rosa foi a mesma coisa. Por que, assim, na sua visão, quando as pessoas têm uma mediunidade mais aflorada, elas têm a tendência de passar por uma ou duas ou três religiões em busca de resposta? Na realidade, Bruno, isso é por conta da limitação, da interpretação que as pessoas fazem do espiritual. As coisas espirituais, elas são mistérios, elas não estão completamente reveladas. A gente consegue ter só um pouquinho do entendimento daquilo, independente da religião ou da filosofia espiritual.
E existe muita falta de informação. Por isso que eu disse até que o foco da casa, aqui do Lar de Luz, é nós colocarmos mesmo essa oportunidade do estudo, do aprofundamento, trazendo elementos de outras filosofias espirituais. Eu acho que a falta de informação e a pessoa acaba não se encaixando, não se encontrando, né? Então, como eu disse para você, dentro de uma igreja evangélica, por exemplo, fiz de tudo que você pode imaginar para expulsar, para bloquear os dons. Quanto mais eu jejuava, eu fiz jejum de 24 horas por 3 vezes, eu orava de 3 em 3 horas, inclusive nas madrugadas, então sempre fazendo oração, jejuns aos sábados também, vigílias, leitura bíblica, tudo que você pode imaginar. E quanto mais eu fazia isso, mais a minha visão se abria, porque você está independente. Para a espiritualidade não importa a religião, você está buscando a espiritualidade, isso vai aflorando cada vez mais, mas chega a um ponto em que você começa a enxergar muita coisa, e aí você começa a ver muitas coisas além dos limites que a religião coloca ali. E aí você não se enquadra mais. Eu falo que é como se fosse uma planta que você plantou no vaso e a raiz começa a crescer. Chega um momento que você tem que trocar de vaso para ela continuar crescendo, né? A minha mãe tem bastante plantas em casa, ela planta bastante espada de São Jorge, e chega um momento que ela estoura o próprio vaso, as raízes elas crescem a ponto de estourar. E é mais ou menos assim que a gente se sente. A gente entra numa religião, absorve tudo que está ali, mas esbarra num limite que a gente fala, não, tem que ter algo além disso, né? Do que porque sim. Não, tem alguma coisa a mais. Então a gente vai buscando em outra religião, em outra filosofia, até se encontrar. E tem pessoas que infelizmente nunca se encontram, né? Wagner, a gente tem, sempre quando a gente fala sobre Umbanda, assim, a gente vem à mente a palavra oferendas, né? Uhum. Vou fazer oferenda aos orixás, e assim, muitas vezes a sociedade, né, assim, as outras religiões sempre atrelaram isso a uma coisa negativa. Sim. Né? Por mais que tenha oferenda, né, na Bíblia, eles fazem questão, oferendas e sacrifícios na Bíblia, né? Uhum. Eles fazem questão de colocar a palavra oferenda dentro das religiões de matriz africana como algo ruim, algo como se fosse um pacto, né? Sim. Eu queria que você nos explicasse qual que é o verdadeiro sentido dessas oferendas. O que é de verdade? Para as pessoas que estão nos escutando, saber de forma real o que são as oferendas que vocês fazem dentro da Umbanda. Muito bem. Primeiro, como você citou aí a Bíblia, e eu falo com propriedade porque durante 9 anos eu participei da religião evangélica. Como eu te disse, eu li a Bíblia de capa a capa 3 vezes, estudei os apócrifos, também são os livros que não estão inclusos nessa Bíblia tradicional, né? Inclusive alguns nem na Bíblia católica não estão inclusos. Então, oferenda é uma coisa que vem aí desde dos primórdios da humanidade, a questão da oferenda. Na Bíblia você vai encontrar oferendas que eram feitas a Deus, né? Yahvé, Jeová, eram feitas oferendas a Deus das primícias, né? Que são as primeiras coisas. Então tinha uma plantação, a primeira colheita, os primeiros frutos, os primeiros grãos, e eram oferecidos para Deus. Inclusive os sacrifícios de animais também, porque eles criavam ali ovelhas, né? Criavam ali e ofereciam também boi, ovelha, enfim, acabavam oferendando a Deus, como se fosse uma oferenda. Quando a gente estuda a questão aí cultural, antropológica disso, vamos lá, do que o ser humano se alimenta? Grãos, frutas e de carne também, de animais. Então o sustento é uma das coisas, o alimento, né, enfim, é uma das coisas principais para sustentar a pessoa. Então, você não vive sem comida, né? Existem até uns mestres yogis aí que conseguem viver só absorvendo prana, mas a gente não vive sem comida. Então, o que é de mais valioso, né? É o alimento. Então, o alimento era oferecido para Deus e para os deuses, enfim, né? A humanidade, Deus é um só, mas cada povo interpretou, vamos dizer assim, diz na Bíblia que Deus foi feito, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e o homem também criou
deuses à sua própria imagem e semelhança. Então, cada um no seu nível de consciência olhou para o divino e acabou criando uma figura ali para chamar de Deus. E oferece do melhor que tem de si. Então, acabava oferecendo do seu sustento. Então, presentes para Deus ou para os deuses é como se fossem presentes oferecidos, né? A gente vê isso dentro da Bíblia e em muitas outras culturas aí pelo mundo. Então, existem rituais, por exemplo, rituais da colheita, onde as primeiras colheitas eram oferecidas a Deus Ostera, né, a deusa da primavera, ou às deusas da colheita, da prosperidade, enfim. Isso aí vem dos primórdios da humanidade, não é um conceito só dentro do sistema judaico, mas de muitas outras religiões. É de você oferecer o primeiro ali, né? Na Bíblia, infelizmente, se você começar a se aprofundar, você vai ver que existiam até sacrifícios humanos que eram feitos, né? Nas muralhas de Jerusalém foram encontrados muitos esqueletos de bebês que eram os primeiros filhos. Então, o primogênito era oferecido para fortalecer a muralha, enfim. Isso eu estou falando do Deus da Bíblia, tá? Não é um Deus de uma outra religião, nem afro-brasileira. Então você vê que é um conceito muito antigo, essa questão de oferendar. Mas, vou trazer para você o conceito aqui de oferenda hoje. Por que nós oferendamos? O que a gente oferece para os guias e mentores espirituais e também para os orixás? Grãos, frutas, flores, bebidas, são elementos da terra. Nós vivemos onde? Na terra. Esses seres espirituais, eles estão em dimensões diferentes da nossa, mais sutis, espirituais. E eles precisam, muitas vezes, de um veículo, eles precisam, muitas vezes, de um equipamento, né, mais material, para poder acessar nossa energia e nos ajudar aqui na Terra. Eu costumo usar a analogia que é como um mergulhador. Ele vai mergulhar no oceano, então, para mergulhar no oceano, ele não é um peixe, ele precisa de tanque de oxigênio, respirador, óculos, roupas especiais, né, para que ele possa se aprofundar no oceano. Então imagina que esses seres espirituais estão numa dimensão espiritual e eles precisam de um equipamento para se aproximar mais de nós aqui na Terra. Então a gente oferece algo do quê? Da Terra. Então são grãos, frutas, bebidas, flores, temperos, coisas da Terra que nós oferecemos. Os guias espirituais dos orixás não sentem fome nem sede. Os orixás são as emanações do próprio Deus, que criaram todo o universo. Os guias espirituais estão numa dimensão que eles não têm mais necessidade de se alimentar de nenhuma energia aqui da Terra. Então, quando nós oferendamos, não estamos dando de comer para os guias ou para os orixás. Nós estamos oferecendo um veículo, um meio material, para que eles possam utilizar como equipamento para se aproximar mais da nossa energia enquanto vivos aqui na Terra e nos auxiliar aqui. Então nós oferecemos esses elementos da Terra. Se utilizam pedras, cristais, por exemplo as velas, né? Quando a gente acende uma vela, você está trabalhando com o elemento fogo, né? Com o elemento ar, que alimenta o fogo, com o elemento terra, na parafina ou na cera da vela. E esses elementos, essas oferendas, elas fazem uma conexão entre dois planos, do plano espiritual com o plano físico. Então, toda vez que nós fazemos uma oferenda, nós estamos oferecendo um equipamento, um veículo, para que esses seres espirituais possam se conectar a nós de forma mais próxima. O que eles fazem? Né? Muitos falam que eles se alimentam da energia, não é isso. Eles manipulam, eles pegam a energia daquele alimento, porque tudo é energia, tudo é feito de átomos, tem elétrons em volta de cada átomo, tudo é energia. Eles pegam essa energia desses elementos, combinam com a energia espiritual, com as vibrações espirituais deles, e utilizam então essas vibrações manipuladas para nos auxiliar aqui na Terra. Para fazer limpezas, liberações, para nos trazer saúde, nos trazer força, sabedoria, entendimento, melhorar a nossa vida em todos os sentidos. Então essa é a questão das oferendas. Aí existe, Bruno, uma diferença entre as oferendas, por exemplo, no candomblé e na umbanda. No candomblé se utilizam os grãos também, as bebidas, os temperos, as frutas, mas também se faz a sacralização de animais, tá? Então, o que é utilizado ali, na verdade? Só o egé. O egé é o sangue, que dá o tônus vital
aquilo que está sendo feito ali. É como se desse vitalidade ao trabalho, né? As pessoas pensam que no candomblé se judia dos bichos. Não, candomblé de verdade não é assim, não. O bicho tem que ser muito bem tratado e é como se fosse uma fazenda. Quem mora numa fazenda vai lá e pega as galinhas, né, para fazer, ou o porco, ou o boi, né? Então se alimentam daquilo ali. É mais ou menos assim, porque um animal que é sacralizado dentro do candomblé, aquela carne é consumida por todas as pessoas. Aquilo é cozido, assado, frito e todos se alimentam. É alimento. Como a gente vai num açougue e compra carne, né, para comer, então se torna um alimento. E partes a Umbanda daquilo... não mexe com bichos, na verdade, no caso. A Umbanda não, eu vou chegar lá. Então no candomblé eles utilizam essa energia, tá? Uma das energias mais poderosas que existem é a energia vital do sangue. Então se utiliza isso para potencializar, para dinamizar os trabalhos, as limpezas, as liberações. Então no candomblé se faz isso. Se você vai no culto de nação da África, eles oferecem a comida que eles comem. Então se eles vamos matar um bode para todos nós nos alimentarmos, comermos aqui, parte daquilo é oferecido também para os seus ancestrais, para os orixás, para os seus guias, tá? Então é dessa forma. Dentro da Umbanda, nós não utilizamos o sangue, o egé, para dar tônus vital, para potencializar a energia dos trabalhos. Nós usamos outros elementos que também têm uma energia que traz o tônus vital, que traz essa força, que é, por exemplo, a água de coco, o azeite de dendê, que é o fruto do dendezeiro, e aquilo que a gente chama de sangue vegetal, que é o extrato das ervas, das plantas, que nós utilizamos nos banhos de ervas e em muitos rituais. Então nós utilizamos mais o sangue vegetal, que é o extrato das plantas, nós utilizamos a água de coco e também o azeite de dendê. Existem algumas favas também, tá? É um elemento vegetal, alguns frutos que nós usamos para dar o tônus vital, a energia vital, os elementos que nós estamos fazendo ali, os processos magísticos. Então a diferença é que dentro da Umbanda nós não recorremos à energia do sangue, tá? Isso não faz da Umbanda melhor ou pior, ou do candomblé pior. É como eu falei, quem é nascido na roça, quem mora em fazenda, se alimenta ali dos animais. Vai lá no galinheiro, pega a galinha, vai lá pega o boi, enfim, né? Então, eles estão oferecendo essa energia. Na Umbanda, nós não vemos a necessidade de trabalhar com a energia do sangue, porque existem outros elementos que substituem, dando o mesmo tônus vital que o sangue dá. Muito legal. E Wagner, a gente sabe que religião é algo muito sério, mas que muita gente aproveita da dúvida, da boa fé das pessoas e tentam tirar proveito. Sim. A gente sabe que tem pessoas que trabalham super alinhados, super honestos, mas também tem aqueles que não trabalham de forma legal, né? Os famosos charlatões. E a gente está tendo um boom, né? Dessas pessoas, principalmente agora com meios de comunicação, todo mundo querendo passar informação, todo mundo querendo ser o especialista, né? Até mesmo sem conhecer o assunto. E assim, qual que seria o risco para uma pessoa acreditar, porque assim, o boom de videntes, né, na rede social cresceu 90%. A vidente que faz isso, a vidente que faz aquilo, a pessoa que vê na vela. Isso tem um risco para a vida espiritual da pessoa que procura e é enganada? Tem um risco muito grande. Olha, eu fiz um curso de enfermagem, eu não sou enfermeiro, eu não pratico, não trabalho dentro dessa profissão, mas eu fiz um curso de enfermagem e uma professora, uma enfermeira, ela me disse uma coisa que ficou gravada na minha mente. Ela disse: se você está escrevendo numa folha de papel e você erra, você pode amassar aquela folha e jogar e pegar uma página em branco. Mas com uma vida, você não faz isso. Você errou com aquela vida, você pode causar a morte. Os processos espirituais, eles são da mesma forma. Eu falo que a linha que divide o mental e o espiritual é muito tênue. Muita coisa que as pessoas chamam de manifestação espiritual está no mental. Eu sou psicanalista,
Eu sou apaixonado por psicologia analítica, eu estudo muito questão de arquétipos, né? Terapeuta integrativo também, além de pai de santo, eu tenho a minha profissão, né? Sou oraculista, terapeuta integrativo e psicanalista. Então existe muito essa questão do mental e do emocional. E sempre existiu, Bruno, uma exploração da dor e do sofrimento alheio, né? Então sempre existiu isso. Não é uma coisa só das religiões de matriz africana, a gente encontra isso em todas as religiões. Quando eu participava da igreja evangélica, por exemplo, um dos motivos da minha saída foi esse, porque os meus dons espirituais, a manifestação, como eu disse, era dentro daqueles dogmas, mas eu tinha muitas revelações que eu trazia, as visões espirituais, e ajudavam muitas pessoas. E uma vez a dirigente da casa disse para mim, olha, vem aqui, você tem que orar e você tem que revelar alguma coisa para ela, porque o dízimo dela é de R$2.000 por mês. Aí eu falei, mas não é assim, botão liga e desliga, eu tenho que revelar. As informações vêm, né, quando tem que vir, né, quando Deus quer que venha. Então existe uma exploração muito grande. E, infelizmente, existem muitos exploradores da dor das pessoas. Eu já cheguei a ouvir uma pessoa, eu até orientei ela a fazer um boletim de ocorrência, que ela chegou a dar o valor de um carro popular para uma suposta mãe de santo de um outro estado, para conseguir resolver um problema do marido que bebia, que agredia ela. E aí depois ela raspou a poupança, deu todo o dinheiro, e aí depois a mãe de santo falou, eu preciso de mais dinheiro para fazer um outro trabalho, e ela falou, olha, eu não tenho mais. Aí a partir do momento que ela disse que não tinha mais, a mãe de santo falou, agora se você não der, vai dar tudo errado, e eu vou ligar para o seu marido e vou contar para ele. Olha, é estelionato isso, né? Você percebe que não tem nada de espiritual. Meu então, Deus, isso é crime, né? É crime. Eu orientei ela. Até meu companheiro falou para mim, diz para ela fazer um boletim de ocorrência, né? Que isso é criminoso. Então existe essa questão da exploração da dor. Isso não é uma coisa só de uma religião, mas você encontra isso em todas as religiões. Eu sempre digo, Bruno, religião não define caráter de ninguém. Religião, raça, etnia, cor de pele, classe social, orientação sexual, se você é médium, com mediunidade ostensiva ou não, nenhum desses fatores define caráter. Pessoas boas e pessoas ruins você encontra em todas as religiões. Vou até participar para você te contar uma coisa aqui, que aconteceu. Eu estava na Umbanda, eu morava no litoral de São Paulo nessa época, e tinha um casal que inclusive alugava a casa para mim, e a esposa teve um tumor na mama, estava do tamanho de uma laranja, e aí ela estava desesperada, ele contando para mim, só que eles eram de origem evangélica. Eu falei, e agora? Eu sou da Umbanda, não tenho nem como falar para ele, vamos lá tomar um passe, pedir uma orientação. Aí eu disse para ele, olha, a tua família é evangélica, né? Deus é maravilhoso, pede para que a tua família faça a oração por vocês, faça uma campanha na igreja, porque as manifestações espirituais acontecem em todas as religiões. Eu costumo dizer, religião é um aquário, a espiritualidade é o oceano. Religião é uma coisa que o homem montou ali, a espiritualidade é uma dimensão gigantesca. Eu falei para ele, pede para a tua família então fazer uma campanha na igreja. E aí ele, vou fazer isso. E daí depois ele veio triste contando para mim, Wagner, tive uma decepção muito grande. Eu falei para minha família para que eles fizessem uma campanha de oração para curar minha esposa, e eles disseram, a gente já está em campanha, e esse câncer dela é resposta da nossa oração, porque o seu lugar é estar aqui com a sua família, que era um outro estado, e por conta de você, enquanto você não vier para cá e abandonar tudo aí, Deus vai pesar a mão sobre vocês, todas as portas vão se fechar, as pragas do Egito, uma coisa horrível. Que então Deus cruel, hein? É cruel demais, né? Então você vê como e pessoas indo na igreja, fazendo campanha, rezando, orando em nome de Jesus e pedindo um tipo de coisa dessa. Então você encontra a maldade, eu digo que o mal e o bem é uma coisa do ser humano. Então você encontra esse tipo de maldade, exploração da fé em todas as religiões, mas também existem muitas pessoas boas, muitas pessoas sérias, muitas pessoas que têm respeito pelo ser humano. Tem uma frase de Jung, que é o pai da psicologia analítica, que fala: domine todas as técnicas, tenha todos os conhecimentos, mas ao tocar uma alma humana,
seja apenas outra alma humana. Eu guardo isso no meu coração, acho muito importante. Mas infelizmente tá um boom aí, né? A era da informação, da tecnologia, vem muita coisa ruim aí na internet. É perigoso, existe o risco de cair aí com pessoas oportunistas, estelionatárias, então é bom tomar cuidado. Tem outra coisa também, Bruno, às vezes o que serve para mim não serve para você, não adianta eu jogar uma receita lá na internet para que você faça, talvez vai te atrapalhar mais, porque se você precisa de uma energia dinamizadora e você colocar uma apaziguadora, isso vai te afundar mais. Ou se você está muito quente, muito agitado, precisa de algo para te apaziguar, você joga alguma coisa dinamizadora, isso vai piorar a tua situação. Então existe muita coisa ruim, mas existe muita coisa boa também, né? Eu criei lá o @umbandalardiluz7, que é o meu perfil no Instagram, para passar informações. O que eu passo lá são coisas que todas as pessoas podem fazer, que não vai prejudicar ninguém em nada, né? Então, além dos estudos, dos ensinamentos, você viu que eu quase não gosto de falar, né? Então eu passo essas receitas que todas as pessoas podem fazer. Mas eu falo até para quem está ouvindo a gente aqui, tome cuidado com receitas prontas de internet, com as coisas que vêm aí, com o susto, né? Que as pessoas dão também. Olha, você paga R$10 numa consulta, é baratinho, mas aí a pessoa vai, te assusta e fala, olha, tem um perigo de morte te rondando, uma coisa muito ruim, R$10.000 para poder tirar isso de você. E a pessoa no desespero... Já contei isso aqui. Ela acaba fazendo. Não, uma cliente minha outro dia, que eu sou oraculista, trabalho com búzios e com tarô cigano. Uma cliente que vos fala, eu contei essa minha experiência aqui. Foi, você teve, então. Ela falou, Wagner, contei. eu fui numa feira holística que tinha lá R$20 a consulta, 30 minutos. Eu passei com ela, falei, super barato, mas a mulher cobrou R$8.000 e falou que ela estava com o espírito, a morte estava rondando ela. Ela veio desesperada falar comigo. Eu falei, minha amiga, isso é estelionato, a pessoa tá querendo explorar a tua fé. Pois é. Eu contei essa experiência aqui, eu acho que foi no podcast retrasado, eu falei que jogaram as cartas para mim e aí, assim, foi uma forma que eu nunca vi jogar as cartas, porque tipo, ele embaralhou e foi colocando uma carta em seguida da outra e ele colocou o baralho inteiro para mim. Uhum. E aí, assim, as primeiras cartas é o caixão. Aí ele falou, seu nome tá no caixão, você vai morrer, assim, 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 se você não fizer um trabalho de desfecho, né? Aí eu falei, mas como que é esse trabalho de... Porque gente, eles fazem isso com a gente. Eu passei por isso, eu posso dizer. E aí eu, Bruno, posso até te dizer, eu sou oraculista, e eu faço a leitura do tarô cigano. A carta do caixão, ela simboliza a transformação, Sim. Não é morte. Ela simboliza o fim de um ciclo. E aí as pessoas, elas fazem isso realmente para usar, né, aquela imagem ali para te assustar com relação a isso. A Iris explicou pra gente aqui a Iris fez o nosso segundo podcast, foi para fazer a gente explicou sobre o tarô de forma muito simples. A Iris simplesmente destrinchou o tarô pra gente aqui de uma forma muito didática, de uma forma muito leve. Depois a Tereza veio, reconfirmou tudo aquilo, você falando isso, que as pessoas veem a carta da morte ou a carta do enforcado como se fosse algo assim, meu Deus, morri, vai morrer, mas não tem nada a ver. Mas assim, eu pergunto para você, Bruno, R$800 para refazer. Pois é. Qual é a contribuição para você de você chegar na minha frente e eu te falar, olha, tá com morte, você vai sair pior do que você entrou. Todos os atendimentos que eu faço, esse é o meu compromisso com a espiritualidade. A pessoa tem que sair melhor do que ela entrou. Teve uma taróloga que ela leu comigo e eu não sabia, ela tem quase a minha idade, e ela lê tarô desde os 12 anos de idade. E aí depois que ela me contou, eu fiquei até com vergonha, falei, caramba, e você é tão na frente do que eu, mas ela elogiou meu trabalho, ela falou, Wagner, seu trabalho é completamente diferente, porque você leva muito para o pro espiritual, menos para a parte material. Eu aplico muito as técnicas terapêuticas, inclusive a psicanálise, dentro da leitura do tarô, que não é só energética, é espiritual, mas é muito mais abrangente, né? Uhum. Tem uma cliente minha que falou, Wagner,
Tem até o depoimento no meu outro Instagram lá. Ela falou, olha, a tua consulta, eu já cheguei a pagar R$2.000 numa consulta e colocar o nome na espera com 3 meses para conseguir fazer a leitura, mas eu sempre saí para baixo. Agora a tua consulta, 1 hora, eu saí muito melhor do que eu entrei. Eu falei, mas essa é a intenção, né? A pessoa sentar na minha frente para sair triste, com medo de morte. O que bem eu estou fazendo para essa pessoa, né? Que bem eu estou fazendo? Porque o tarô, né, inclusive ele foi até incluso lá, tarô, baralho cigano, está enquadrado nas terapias holísticas. É um processo terapêutico para que a pessoa saia melhor do que quando ela veio, não sai pior, assustada, com medo, desesperada. Que ajuda que você está dando para a pessoa, não é verdade? E realmente, eles pegam a gente, eles misturam a gente lá de um jeito que quando você vê, você está pagando. Eu não paguei, mas muita gente paga, então assim, a gente toma cuidado com esses e tá vivo até hoje, né? Eu tô até hoje, eu tô aqui. Eu vou te contar que quando eu saí da igreja, você vê que isso não acontece só dentro do meio holístico ou das religiões de matriz africana. Quando eu saí da igreja, a pastora dirigente da igreja, ela falou para minha irmã que Deus, e minha irmã tem um problema de saúde que é autoimune e é ativado através das emoções. Então minha irmã ficou muito doente depois disso. Ela falou para minha irmã assim, olha, Deus está me revelando que seu irmão saiu da igreja, em 1 mês ele vai estar que nem uma caveira numa cama de hospital, ele vai estar mortinho aí em 1 mês. Então minha irmã chegou em casa desesperada, chorando, pedindo pelo amor de Deus para eu voltar para a igreja. Eu falei, para de chorar, o que está acontecendo? Me conta. Ela disse, Deus mostrou, você vai morrer, daqui 1 mês você vai estar seco, eu não quero isso para você. E ela chorando para mim. Isso faz 17 anos, tá, Bruno? Só para você saber, a profecia. Morrer todos nós vamos um dia, mas a profecia dela não... Aí eu Ninguém ficou para semente. Pois é, o que Deus... qual a contribuição, qual a bondade em trazer uma mensagem dessa para uma pessoa, né? É o domínio do medo, é dominar a pessoa através do medo. É surreal. As pessoas estão fazendo muito que são replicar banhos, rituais com velas em casa, né? E assim, o banho de sal grosso, banho de arruda com sal grosso, não sei o quê. Existe um limite para as pessoas fazerem isso sozinha em casa, sem uma orientação pessoal, ou elas podem fazer isso sem risco? Então, Bruno, é um assunto meio complexo. Eu vou explicar para você. As ervas, elas são medicamentos. Você não toma medicamento à torta e direito, vai na farmácia aí, na drogaria, compra qualquer medicamento e toma, né? Sentiu uma dor de cabeça, essa dor de cabeça ela pode estar ligada à mastigação, ela pode estar ligada à incapacidade de visão, algum problema de visão, ela pode ser algum problema hormonal, pode ser o fígado. Então você vai lá e pega qualquer remédio e toma. Você não vai tratar aquela causa, a causa daquele problema, pode não dar resultado nenhum, ou até pode ter algum efeito colateral. Então as ervas, elas são remédios, né? Ela é uma medicina que vem através da natureza. Então, dentro, por exemplo, dos meus trabalhos, dos meus atendimentos, quando você fala que está passando numa situação, eu vou buscar na orientação dos orixás, seja nos búzios ou orientação da espiritualidade, qual é a raiz daquele problema. E aí tem a indicação certa de qual erva, de qual processo terapêutico, de qual indicação, né, ou um processo litúrgico, algo para ser feito para que dê resultado para você. Porque se eu estou doente e eu vou no médico, ele vai me examinar, ele vai pedir exames, e aí ele vai pegar os resultados, avaliar, dar o diagnóstico e aí ele me indica o remédio. Eu não posso fazer isso por você e nem você por mim. Às vezes o remédio que vai servir para mim não vai servir para você. Então as ervas, existem ervas apaziguadoras, existem ervas dinamizadoras, ervas de descarrego, existem ervas de energização. E aí se o seu problema ele requer uma erva dinamizadora e você toma um banho de erva apaziguadora, não vai fazer bem para você, pode te afundar mais ainda, ou vice-versa, né? Se você precisa de um descarrego e você joga uma energia em cima disso, pode fazer mal. Então, existem sim alguns banhos e algumas ervas que tudo bem para todos,
mas eu não posso te dizer que vai solucionar. Você está com problema financeiro, Bruno? Então esse é seu problema? Toma um banho de manjericão e de louro, são ervas de prosperidade, que vai resolver seu problema. Eu não sei, eu não posso te garantir isso, porque às vezes o seu problema ele pode estar ligado ao psicológico, a um trauma de infância, pode estar ligado à sua ancestralidade, pode estar ligado a algum problema espiritual externo, pode ser um problema emocional. Precisa investigar a causa, e isso com orientação da espiritualidade, que é o que eu faço no atendimento de Búzios, né, para que você possa saber qual é a raiz do problema, para que você possa indicar então qual é a erva certa, a oferenda certa, o processo litúrgico certo para aquele problema específico. E hoje em dia você vê as pessoas, elas pegam a receita na internet e vai lá. Banho de sal grosso é um perigo, porque o banho de sal grosso, o sal, ele neutraliza tanto vibrações positivas como negativas. Ele deixa a pessoa neutra. E aí você tem uma descarga de elétrons no seu corpo. E aí você descarrega, o teu corpo começa a buscar, a tua energia começa a buscar energias no ambiente onde você está para repor. E aí, se você está vazio, qualquer coisa pode entrar ali, pode encher. Então, banho de sal grosso é indicado em casos específicos, como eu falo de infestações muito severas de vibrações negativas. O sal grosso usado no escalda-pés, ou colocar o sal no chão, no box do banheiro e pisar em cima, ok. Mas tem gente que toma banho de sal grosso na cabeça, né? E acaba jogando ervas aí. Tem ervas também que são tóxicas. O meu companheiro aqui, ele estudou a fitoterápica e a fitoenergética, então a questão das ervas ele conhece muito mais do que eu, e até recorro a ele para perguntar algumas vezes questão de chás ou alguma coisa assim. Tem que tomar muito cuidado, né, com ervas, porque são remédios. Esses elementos são remédios, assim como receitas prontas que tem de oferendas também. Tem que tomar muito cuidado, pra você não fazer uma coisa que ou pode não dar resultado nenhum, ou pode dar um resultado não esperado, né, um efeito colateral. Tomar cuidado, gente. E assim, antes de fazer, procura, né, orientação. Tá aí o Wagner que pode ajudar vocês. Então, tem alguma dúvida, quer fazer algum banho, procura o Wagner, não é mais fácil? Né, Wagner? Sim, pode me procurar. E tem muitas outras pessoas muito sérias, né? Todo o conhecimento que eu adquiri foi com grandes mestres também. Então tem muitas pessoas sérias. Podem me procurar, claro, eu trabalho com isso, mas procurem sempre um especialista no assunto. Busquem referências, é muito importante. Quando você vai a um médico fazer uma cirurgia, você não sempre pergunta para saber, não, quero saber os pacientes, o que dizem a respeito, né? Como foi os resultados. É muito importante buscar essas referências também antes de seguir qualquer orientação, aí, seja através da internet ou uma pessoa que você encontra pessoalmente, buscar sempre referências daquele trabalho, daquele orientador. Eu vou fazer uma pergunta aqui que pode ser meio óbvia ou meio, não sei, mas assim, eu acho que é uma dúvida, as pessoas podem ter essa dúvida, eu acho que eu nunca vi ninguém perguntando isso, então assim, pelo menos eu nunca vi essa resposta, que é o seguinte: na Umbanda, a gente sabe das outras religiões, mas certo. Na Umbanda, como que funciona essa questão do céu, do inferno, do pecado, pecado após a morte, a condenação final? Como que funciona isso? Esse juízo final, quando eu morrer, para onde eu vou? Como é isso na Umbanda? Tá, como eu disse para você, a Umbanda, ela traz um pouco de vários conhecimentos aí de outras filosofias espirituais, né? Repetindo aí, a espiritualidade é um oceano, as religiões um aquário. Então ela traz desse oceano muitas informações. A questão do pecado, eu sempre falo, tá? Eu, Wagner, sempre falo para as pessoas, risca a palavra, pecado significa erro, risca a palavra erro do seu dicionário, do seu vocabulário e reescreve a palavra experiência. Nós estamos aqui para viver experiências. Tá? Essa questão do pecado e do erro, eu acredito que todos nós temos que passar por experiências na vida para saber o que é bom ou o que é ruim para nós, né? Às vezes o que é errado para mim pode não ser para você e vice-versa. Agora a questão do inferno. Céu e inferno são estágios de consciência. Então, de acordo com como foi a tua consciência aqui, é uma região espiritual ou astral, né? Que você vai ser magneticamente atraído para aquela região.
do jeito que existe na Terra, aqui no planeta, lugares muito bonitos, muito prósperos, muito felizes, muito saudáveis, e lugares também tenebrosos, né? Lugares perigosos. Então, no plano espiritual existem também esses lugares. De acordo com o seu nível de consciência, com o seu coração, com as suas atitudes, as suas palavras, mais o seu estado de consciência mesmo, quando você desencarna, que seu espírito se desprende do corpo, então você vai ser atraído magneticamente, aquela alma é atraída para uma região do astral, de acordo com a frequência que ela estava aqui na Terra. Então, se ela estava vibrando em amor, em paz, em alegria, agindo com sabedoria, ela vai ser atraída magneticamente para uma região do astral nesse sentido, que a gente chama de colônias espirituais. Existe uma colônia espiritual chamada Aruanda, que é a colônia espiritual da Umbanda propriamente, né? Então, muitos umbandistas, quando desencarnam, e volto a dizer, não significa que a umbandista vai direto para a Aruanda, não, né? Religião não define caráter nem a região astral para onde você vai ser acolhido magneticamente. Mas quando você vibra em amor dentro da Umbanda, você pode ser acolhido por essa colônia, né? A Aruanda, por exemplo. Existem muitas colônias espirituais aí espalhadas em várias dimensões. A gente tem uma ideia aqui de que é tudo igual, como se fosse igual é na Terra, né? Mas, na verdade, no plano das energias é um pouco diferente. São regiões energéticas, vamos dizer assim. Os espíritos, existem muitas psicografias aí que mostram, tem um palácio, e tem um hospital, e tem assim. Isso é uma alegoria, né? Para que a gente, no nosso nível de consciência, possa entender como funciona lá do outro lado. Mas as construções são bem diferentes lá do outro lado. Não existe um juiz. O seu juiz é a sua consciência. Então, muitas pessoas elas acabam sendo atraídas magneticamente para regiões do astral de sofrimento e de dor por conta da própria culpa, por conta do próprio medo. Então, a pessoa desencarna e a culpa, né, a consciência da pessoa acaba julgando, condenando ela, e ela acaba se colocando nessa região, sendo atraída magneticamente para essa região negativa, onde vibra ali a frequência da pessoa, de maus pensamentos, maus sentimentos, enfim. Mas o juiz, quando a gente fala do juízo final, né, o juiz é a consciência de cada um de nós. Quanto mais você estuda e expande sua consciência, mais você melhora como ser humano, independente de religião, filosofia espiritual ou não religião, porque eu tenho um amigo ateu que eu falo para ele que ele é um ser iluminado, tem muito mais luz do que muitos religiosos que eu já conheci, e ele é ateu. Então, dependendo do teu nível de consciência, do teu estado emocional e psicológico, da tua vibração, você se julga se absolvendo ou se condenando e acaba se direcionando para essas regiões espirituais no astral. Não existe nenhum espírito lá do outro lado te julgando, te condenando, esse desce, esse sobe, enfim. Isso são só alegorias aqui que o homem criou. Mesmo com tanta informação que hoje em dia a gente tem, vocês ainda sofrem preconceito da sociedade? Bastante preconceito, infelizmente. No Brasil, apesar de ser um dos países mais miscigenados do mundo, existe uma riqueza cultural aí que vem de muitos povos, até mesmo religiosa, mas infelizmente existem muitos rastros negativos da época da escravatura. Então tudo aquilo que vem do negro, que vem da África, é muito mal visto, né? Foi demonizado aí pelas religiões, principalmente pela Igreja Católica, e essa falta de informação, ela acaba sendo reproduzida. Eu percebo que, estava até falando ontem com uma pessoa, não é mal, às vezes algumas pessoas não é por maldade, elas simplesmente reproduzem, como papagaios, vão reproduzindo aquilo que elas ouvem, né? Sem nem buscar o conhecimento, o entendimento mesmo profundo daquilo. Então ainda existe um preconceito muito grande com tudo que vem da África. Isso é aí um vestígio negativo da época da escravatura. Infelizmente ainda existe isso. Então quando a gente fala de orixá, orixá vem da cultura africana.
né? Então vem da cultura africana, e isso foi demonizado pela igreja. Mas eu sempre digo para as pessoas, né, muito que se fala a questão de Exu. Exu foi a primeira estrela criada por Deus. Exu é o princípio das coisas, é uma emanação divina. Ele é um mensageiro entre o Orum, o Aie, o céu e a terra, né? O nome Exu significa esfera, círculo, uma aliança que liga o céu e a terra. Então traz essa mensagem. A cultura africana ela tem mais de 5.000 anos. A cultura cristã, né, a religião cristã, tem pouco mais de 2.000. Então Exu já vinha muito antes da igreja, né, do cristianismo, criar essa figura mítica que é o diabo, para culpar o diabo por todos os infortúnios e maldades da humanidade. E acabaram associando, né, a cultura africana, Exu, por exemplo, ao diabo, né, acabaram fazendo essa associação. Mas para quê? Para neutralizar a identidade de um povo. Como você escraviza um povo? É neutralizando a sua identidade, é demonizando a sua religião, né? A questão, por exemplo, do cabelo afro, as tranças, tem um estudo sobre isso, é uma coisa linda. Os reis, rainhas, lá na África, para você distinguir as classes, eles faziam tranças especiais com desenhos, é uma coisa mais linda. E ao chegar no Brasil, a primeira ordem, né, daqueles que escravizavam esse povo era raspem a cabeça, que era para quebrar a identidade deles, né? Obrigar eles a renunciar à sua religião, à sua cultura, falando que a religião cristã era superior. Então, infelizmente, esses rastros negativos que vêm desse terrível episódio que é a escravidão que teve na humanidade, acaba sendo reproduzido até hoje, e ainda as religiões de matriz africana sofrem por causa desses ecos negativos do passado. Gente, que aprendizado essa noite, hein? Nossa! e assim, a gente tá chegando ao fim, né, desse episódio. Que pena. Passou muito rápido. Gente, mas passou rápido mesmo. Nem eu vi hoje a hora passar. Mas eu queria te fazer a pergunta que eu faço para todo mundo aqui no Sim. Sociedade Paranormal, que na sua visão, na visão do pai Wagner, qual é ou qual seria o mal da humanidade hoje? O mal da humanidade é a ignorância, a falta de informação. Eu acho que esse é o grande mal da humanidade. Infelizmente as pessoas, como eu disse, muitas vezes erram, agridem o outro por falta de informação, por não buscar a veracidade, a profundidade das coisas. Acabam reproduzindo discursos moralistas furados, discursos de ódio, né, que trazem discriminação, dissensão, que ferem o próximo, e eu acredito que esse seja o grande mal da humanidade, a ignorância. A partir do momento em que o homem perceber que Deus, ele não está sentado num trono, um homem, né, porque tem que ser homem, não pode ser mulher, e então ele é homem, um velhinho lá sentado num trono, dominando tudo, e condenando, e julgando, e castigando, mas perceber que Deus, ele é a consciência cósmica, ele está presente em cada planta, pedra, animal, ele está presente no ar, na água, ele está presente no rosto do seu irmão, do seu semelhante, de cada pessoa que você tem contato, e também em você. Quando o homem chegar a esse conhecimento e esse entendimento, então aí sim a verdadeira religião se estabelece em todo o planeta, em todo o mundo. É essa consciência que nós precisamos chegar. E a ignorância, infelizmente, eu vou te dizer que é a raiz de todos os males da humanidade. É preciso buscar o conhecimento, o entendimento, o autoconhecimento. Eu não digo nem estudos, porque as pessoas mais maldosas que eu já conheci na minha vida, tive desprazer de cruzar com essas pessoas, eram pessoas eruditas, muito estudiosas, pessoas que tiveram muitas formações, enfim, né, e eram muito maldosas. Então não estudo em si, mas o conhecimento, o autoconhecimento, a sabedoria interior, do seu Deus interior. Então eu respondo a tua pergunta assim: eu acredito que a ignorância seja
a raiz de todos os males aí da humanidade. Eu tinha tanta pergunta para te fazer essa noite ainda. Queria falar do batismo da Umbanda, queria entender um pouquinho mais dos orixás e ancestrais, queria saber mais de magias da vela, né? As magias das velas, o que é o axé, mas isso vai ser tema para o próximo episódio, que você está mais que convidado a vir responder isso pra gente, porque é muita informação, né? Muita coisa. Muita Eu acho que a gente não consegue falar da Umbanda, falar dessa religião tão linda em 1 hora, 1h30. Então, assim, não dá. Precisa de você mais vezes aqui, tá convidado. Minha agenda é bem complicada, bem apertada, mas é sempre um prazer. Se você tiver oportunidades de estar aqui, a gente vai combinando aí. Vai ser um prazer para mim estar aqui falando. Eu gosto muito de falar, gosto muito de transmitir conhecimento, de dialogar, né? Não um monólogo, mas um diálogo. E esse bate-papo aqui é muito gostoso aí. Parabéns pelo seu trabalho também. Estou muito feliz de estar participando. Isso, gratidão. A gente que está muito feliz de ter você aqui na sociedade. E para as pessoas entrarem em contato com o Pai Wagner, com o Lar de Luz. Eu tenho o Instagram, que é o @UmbandaLarDeLuz7, numeral 7 no final, tudo junto. Então pode entrar em contato lá. Nem sempre sou eu que estou respondendo ali, tem a minha equipe aqui, porque é muita gente para falar, mas a maneira mais prática aí de entrar em contato comigo é através do Instagram. Então pode me seguir lá e chamar no direct e a gente responde. Maravilha! Quer deixar um recado para as pessoas que estão nos escutando? Quero sim, quero deixar um recado para todos vocês. Como eu disse aqui, qual é o caminho certo? Qual é a religião certa para você? Na verdade é aquela que te faz feliz, onde você se sente bem, onde você se sente confortável, aquela que te melhora como ser humano, aquela que te dá acesso ao conhecimento, ao entendimento, que te permite conhecer além dos limites, dos dogmas dentro daquela casca, daquela bolha. Então, busquem sempre o seu bem-estar, onde vocês estão felizes, e não acredite em qualquer informação que te passa ali. Seja como eu, né? Reproduza aí um pouco disso, seja curioso, sempre trazendo um pouco mais de informação, indo mais a fundo. E fico muito feliz de poder falar para todos vocês aqui. Eu também tinha muita coisa para falar, mas fica para uma próxima oportunidade. A gente fala e o assunto não acaba, né? Legal não demais. Acaba. É muito assunto, né? Tem algo que eu não perguntei que você acha interessante de falar? Tem muita coisa. Tem muita coisa, viu, Bruno? Tem muita coisa. Eu acho que a gente tocou em vários pontos interessantes aí. Cada um dos temas dá mais um livro aí de explicações. Mas eu acho que a gente resumiu bem, né? E se tiverem perguntas, as pessoas que estão nos escutando, quiserem fazer perguntas, tirar dúvidas a respeito do que eu falei, pode me procurar lá também e a gente vai esclarecendo aí, conversando. Mas tem muita coisa que não foi dita, que precisa ser dita, né? E que eu gostaria de dizer, mas fica para uma próxima oportunidade. Ah, mas você vai voltar, tá mais que convidado. Olha, então a gente já tem mais um episódio, gente. Gostei. Wagner, mais uma vez, gratidão. A gente está muito feliz de receber você aqui hoje. Foi muito esclarecedor, porque realmente essa ideia mostrar de forma certa aquilo que sempre nos passaram de forma errada. E nada melhor do que a pessoa que está dentro dizer, gente, e outra, eu acho que a gente deu para quebrar uns tabuzinhos hoje, né? Com certeza, eu acredito que sim. E se você aí tem dúvidas, se você quer saber mais do trabalho do Wagner, corre lá, vê os vídeos que ele posta. Gente, todo dia tem vídeo, é uma maravilha. Eu vou curtindo todos lá. São vídeos rápidos, explicativos. Podem correr lá no Instagram dele. É muito didático, é muito legal. Uma qualidade de ensino muito boa, uma qualidade de vídeo, é tudo muito legal. Corre lá porque realmente eu recomendo muito o Instagram dele, que eu tô aprendendo muito, confesso que eu tô adorando, gosto, e assim, a vida da gente é um eterno aprendizado, tô aprendendo muito, muito.
Mas, Wagner, muito obrigado mesmo mais uma vez. Eu que agradeço, Bruno. E a gente se encontra, gente. Você que tá... calma, você que tá aí no Spotify, não esquece de divulgar, de mostrar. Você gostou dessa conversa? Mostra para todo mundo, gente, que você gosta, que você não gosta. Mostra para aquela pessoa que acha que é errado, que religião é isso. Sabe aquela pessoa que tem aquele tabu na cabeça? Manda esse áudio para ela, para a gente tentar desmistificar um pouquinho e ir quebrando esses tabus errados na mente da sociedade. Gostou? Tá aqui no Spotify? Não esquece, 5 estrelas, ativa o sininho lá no Sócio Paranormal. Você também tem que se inscrever no Instagram, porque tem muita coisa legal. E na semana que vem a gente tem mais um convidado que vai desmistificar um pouquinho dos tabus da nossa sociedade. E é claro que você é o meu convidado mais que especial. A gente vai ficando por aqui, mas eu te encontro no sábado que vem com mais um Sociedade Paranormal inédito para você. Um super beijo no coração. Obrigada, Wagner. Fique com Deus e até mais, gente. Tchau. Obrigado.